Bom dia, boa tarde, boa noite e para você que é coruja como eu, uma boa madrugada. Hoje nós estamos com duas lindas, maravilhosas aqui. Uma tem 129 mil seguidores em suas redes sociais, a outra tem 150 mil seguidores em seu YouTube. Com assuntos diferentes, com falas e propostas totalmente diferentes, elas se encontram aqui comigo hoje para uma conversa com ela, e essa conversa nós vamos chamá-la de conversa com influencer e não conversa de influencer, porque nós vamos saber muitas coisas que eu não sabia e elas acabaram me falando. O que é uma influencer? O que é pessoas que fazem a venda do seu marketing, né, que vai representar a sua empresa? E a Thaís, que é uma das nossas convidadas de hoje, já trabalha numa outra linha. O que é legal no nosso assunto de hoje é que todas elas, as duas, elas tiveram recomeços em suas carreiras. Então, isso é o nosso conversa com ela hoje. Esse é o nosso tema de hoje. Meninas, sejam muito bem-vindas. Eu fico extremamente feliz de tê-las aqui comigo hoje. Primeiro, por serem minhas amigas do coração. Lara foi professora do meu pequeno. Nossa, está lá hoje com 19 anos, né, Larinha? 19 anos. Ó, a gente está falando de idade, mas a gente não quer comentar essa parte, né? Corta. Thaís, uma pessoa maravilhosa que eu conheci, que trabalhou comigo, que me ensinou muito na área de marketing. A Thaís é formada em marketing e psicologia, a Lara em pedagogia e hoje está atuando na área de marketing. Então, meninas, por favor, se apresentem melhor. Quem vocês são e principalmente o que vocês fazem hoje, o que vocês faziam. Vamos começar esse papo gostoso. Começar lá, né? Pode ser você. Bom, meu nome é Thaís, né? Tenho 30 anos, atualmente sou psicóloga, mas sou formada em publicidade e propaganda, né? Tive esse recomeço, essa transição de carreira, né? Sou recém-formada em psicologia e para mim tem sido muito desafiador, né? Porque todo recomeço não é fácil, né? Nós enfrentamos desafios, existem muitos pensamentos, muitas dificuldades, né? E no meio disso tudo, eu também, às vezes, exerço, né, a minha... Às vezes não, gente. Ela lá toda ela posta e é muito bonitinho o que ela posta. Meu Deus. Também exerço, né, a questão da influência, né? Quando eu entrei para o YouTube foi no ano de 2012, 2013, né? Foi a primeira vez que eu postei o meu vídeo e eu sempre tive nas redes sociais um propósito de vida, e eu entendo que esse propósito foi o próprio Deus que me entregou, né? Eu sou cristã e essa é a minha cosmovisão de vida, né? Tudo aquilo que eu faço por meio de um propósito, e eu enxergo hoje as redes sociais como o maior propósito que Deus entregou nas minhas mãos, porque através delas eu alcanço vidas, né? Eu escuto, tô até ficando emocionada. Eu conheço pessoas, eu escuto histórias e saber que de alguma forma Deus pode usar a minha simplicidade daquilo que aconteceu comigo para abençoar alguém é muito enriquecedor. Ela já vem e começa a fazer todo mundo chorar, viu, gente? Olha, mas a história da Thaís é muito linda, não tem como não se emocionar. Vocês vão saber dessa história maravilhosa e eu tenho certeza que quem está ouvindo agora pode ter um filho, uma filha que passou ou esteja passando por isso. E a Thaís vai contar para nós um pouquinho depois dessa história. E ela com certeza fica mais emocionante ainda. Larinha, vamos lá. De professora para o marketing, como foi isso? Eu acompanhei sua carreira. Primeiramente, é um prazer, me sinto lisonjeada de estar aqui com você nesse podcast incrível que eu acredito que é sucesso. E principalmente sou sua fã, né? Enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto profissional. E é um prazer realmente estar aqui e falar um pouquinho dessa trajetória. Eu tenho 34 anos, né? Já atuei enquanto professora na Rede Municipal de Educação, em Tumbiara. Pedi minha exoneração para trabalhar full time com marketing de influência, mais especificamente falando dentro da propaganda e marketing, né? A venda de imagem para publicidade de empresas.
Lara, Então- quando você começou, a ideia já era essa ou você começou quando você não sabia direito para qual caminho queria ou você já tinha esse afunilamento? Não tinha, na verdade, as coisas aconteceram. Como eu tenho uma boa dicção, falo bem, a minha cabeleireira sempre falava assim, Lara, por que você não mostra isso na internet? Posta sobre isso que você gosta de falar. De repente mostra uma make que você fez, que você gostou, o resultado de um produto. Ai, gente, a make dela, tô babacada, sabe Aprendi a por quê? maquiar, Olha aqui, porque ó. tinha que maquiar todo Olha dia, aí. né? A própria automaquiadora, meu Deus, eu queria fazer isso, ainda vou fazer. Vai fazer, claro, você é E ainda maravilhosa. economiza, né? Ai, sim. A minha amiga Thaís, Aí, a ó. rainha da economia, Eu achadinhos da Shopee. Rainha da Shopping da Shein. Depois ela vai Então, deixar aqui para vocês seguirem lá, tá? Na verdade, eu mostrava assim um penteado, né? Postava uma foto ali. E então eu fui sendo convidada para fazer algumas publis nas redes sociais, nas empresas. Em troca, eu ganhava em permuta algum produto, um look. E eu comecei assim. Só que, na verdade, eu fui ovacionada por tantas empresas e tive que começar a cobrar para delimitar isso, porque eu comecei a perceber que isso estava me atrapalhando na escola, que eu falava, gente, agora não tem condições, eu tenho que fazer um planejamento de aula e eu tenho que montar um roteiro para aquela empresa, então eu comecei a ter esses conflitos. E nós que somos professoras sabemos o quanto a sala de aula nos exige, porque Exatamente. são crianças e ali a gente tem que se absorver praticamente o tempo integral, né? E você, ainda mais você que é com crianças menores, era na parte de pedagogia, né? Isso. Então, em determinado momento eu tive que decidir, né, ou deixar a influência ou deixar a escola, né? E foi onde eu fiz um estudo do quanto eu teria que ganhar que substituísse, né, o que eu ganhava na escola, no caso, mais do que eu ganhava na escola. E em poucas semanas eu fiz uma estratégia e consegui fechar 5 empresas, que era mais do que eu ganhava na escola. Hoje... Que pena para a escola, gente, uma pena. Sim, eu gostava bastante, dava o meu melhor. E hoje, o marketing de influência é o que melhor paga, né? Acho que é a profissão que melhor paga no momento, nacionalmente, internacionalmente, e a escolha foi realmente bacana, porque em contrapartida a gente tem aí os professores que têm excelentes trabalhos e muitas vezes não são valorizados, remunerados da forma que deveria. Cada dia menos. Então, realmente foi uma escolha bem assertiva da minha parte. Porque... Clara, você falou que dentro de uma semana você conseguiu dar uma olhada no que você ganharia, no que você faria. Eu gostaria de saber como você fez isso, como você fez essa análise, até mesmo para alguém que esteja querendo fazer essa mudança. Como que eu vou analisar o que eu ganho hoje, o que eu posso vir a ganhar e ter essa certeza de que vou continuar comendo? Eu quero aprender também. Eu tive uma coach na época. Eu tive uma coach que me ajudou a nortear isso aí. Então, eu já trabalhava com um valor médio, um ticket médio por semana. Então, eu cheguei nas empresas e falei, olha, a partir de agora será, enfim, na época, acho que era R$100 por semana. Então, R$100 por semana. Em primeiro momento, eu pensei, quem vai querer pagar por isso? Porque eu não tinha autoridade, né, pelo que eu fazia. Porque a autoridade você consegue construindo com o tempo, né? Então, foi bem interessante que todas as empresas fecharam por aquele valor de R$100 por semana. Eu falei, meu Deus, agora... Você lembra de repente, quantas empresas eram? eu tinha umas 10 empresas. Olha, pra vocês verem o tanto que professor ganha mal, hein? Tinha umas 10 empresas. Realmente. Então, depois, até consegui mais empresas, né? Eu fui fazendo mais trabalhos, fui ficando mais reconhecida e consegui aumentar esse ticket, né? Semanal. Foi onde eu fui mudando o meu perfil de empresa, né? Então, hoje, a gente já tem as empresas que a gente traça, que a gente quer trabalhar,
que faz o nosso perfil também, porque eu creio que o influenciador ele tem que ter a cara da empresa. Então, isso aí foi mudando com o tempo, até porque o seguidor, a pessoa que está assistindo, a comunidade, ela confia naquilo que você fala. Então, esse produto ele tem que ser de qualidade. Isso que eu gostaria de falar com vocês duas, Thaís e Lara. Vocês têm muitos seguidores nas suas redes sociais. E a Lara acabou de tocar num assunto agora, que é a confiança. Então, falar para 150 mil, falar para 129 mil pessoas que estão ali curtindo, vendo todo dia, é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque, de certa forma, vocês estão mudando conceitos. Exatamente. E como a gente conversava antes, a influencer ou os influenciadores, nós exercemos de qualquer forma, na vida cotidiana. Só que para um amigo, para um vizinho, agora para 150 mil pessoas e daí para mais, já é algo que vocês têm que ter muita responsabilidade. Como funciona isso? O que vocês pensam na hora que estão postando? Eu sempre me preocupo muito, porque como geralmente eu não falo só de mim, né? No meu caso, eu falo do evangelho, eu acho que a responsabilidade é dobrada, né? Porque a minha vida, ela precisa ser um testemunho. Eu não posso simplesmente postar e ter uma vida completamente contrária daquilo que eu prego. Então, isso já foi um motivo de muita crise também, porque muitas vezes eu me achei inadequada naquilo que eu fazia. Muitas vezes eu pensava que Deus tinha escolhido a pessoa errada, porque eu me achava pequena, eu me achava, às vezes, insignificante diante daquilo que eu dizia para aquelas pessoas, porque eram vidas e vidas feridas. Eram pessoas que estavam destruídas, quebradas, e elas chegavam para mim e falavam, eu ouvi a sua história e agora eu tenho esperança. Eu não quero mais me matar, eu não quero mais desistir de viver, eu quero ir atrás dos meus sonhos. E aquilo era um baque muito grande, porque eu pensava, Deus, quem sou eu diante daquilo que você faz na vida do outro? Então, para mim, hoje, na internet, né, é claro que existe a tendência, né, porque, infelizmente, a gente sabe que todo influenciador, ele é tentado pelo engajamento, né? E se você não se policiar, você fica escravo de um algoritmo. Você fica escravo para ter que postar todo dia, você fica escravo tendo que participar de uma trend para poder crescer nas redes sociais. Isso pode fazer com que a sua essência seja roubada. Né? Na ânsia da gente ter uma aceitação, porque as redes sociais elas se resumem a isso, né? A busca pela aceitação, a busca pelo olhar, né? As pessoas estão carentes. Então, a gente tem que se policiar nisso, porque são vidas e eu posso me perder no meio dessas tentações, né? Não tentações assim, mas no meio disso tudo, de todos esses olhares, de toda essa vaidade, porque querendo ou não, né? No nosso meio existe muito isso. E a nossa essência, ela pode ser roubada, ela pode ser perdida, né? Então, assim, eu acho muito delicado, assim, para quem é um influenciador que realmente é vocacionado a isso, né? Ele tem que tomar muito cuidado para não se perder, porque ele pode acabar se perdendo no meio disso tudo, sabe? Você conhece, assim, alguém da sua área que você, no seu conceito, que se perdeu nessa mídia social? Eu conheço muitas pessoas, eu não posso citar nomes, mas existem muitos. Eu vou citar alguém. Por exemplo, a gente tem, e aqui eu estou falando tanto de qualquer religião, sim, né? Perfeito. A gente tem vários influenciadores católicos, sim, evangélicos, tanto padres, pastores, que estão hoje e que fazem muito bem. E começou e a gente gosta de ouvir. Sim. O pastor Cláudio, eu acho que ele não caiu nessa vibe de subir muito a cabeça dele. Eu ainda consigo ver nele muita pureza nas pregações, nos sermões dele que ele faz. Então eu consigo ver muito isso. Mas alguns padres que nós temos, eu já não consigo mais ver. Eu já vejo que aquilo passou, subiu a cabeça, assim como bandas evangélicas, bandas católicas, que hoje é mais até a questão do financeiro, de expor, do que evangelizar, né, do que essa evangelização. Você, enquanto psicóloga, sim, e enquanto influenciadora, sim, o que você toma como parâmetro para que não acontecesse com você?
É assim, é muito complicada essa pergunta, né? Porque eu sei que eu acompanho você e sei que você já se tolhiu várias vezes. Parou, falou assim, avisou, exatamente. Tô parando, isso. Porque eu estou me sentindo desequilibrada, estou me sentindo assim, preciso me recolher. Sim. Mas a gente fica aqui do lado de cá meio que assim, nossa, nós estamos meio sem mãe, né? Agora sem ouvir a Thaís é muito ruim, ficar sem a Thaís nesse momento. Sim. Como que é, Thaís? Eu quero trazer um exemplo de algo que aconteceu comigo, que foi ano passado. Eu postei um vídeo no meu Instagram e esse vídeo acabou viralizando, né? Aquela página muito famosa, Razões para Acreditar, não sei se você já ouviu falar. Uhum. Eles viram meu vídeo, enfim, meu vídeo viralizou e ele teve um alcance assim enorme na internet, nas redes sociais. Quanto, você lembra? Acho que eram 2,5 milhões de visualizações no Instagram, 200 mil curtidas numa publicação, e eu comecei a crescer de uma maneira estrondosa, né? Eu tinha 20 e poucos mil, eu ganhei 10 mil seguidores em uma semana, depois foi mais 10 mil. E aquilo, no primeiro momento, foi algo de muita alegria, porque, querendo ou não, né, todo trabalhador, ele, de certa forma, ele quer ter um reconhecimento. Mas quando eu percebi que aquilo poderia mudar a minha essência, por quê? Vou para a parte prática. Eu fiquei preocupada, nossa, agora eu tenho que postar todo dia, nesse horário, porque senão o meu engajamento vai cair. Senão as minhas visualizações, elas não vão bater como elas batiam antes. Eu não acho que isso seja errado, às vezes para a pessoa que depende disso para um trabalho, mas o meu caso não era esse. No meu caso ali, eu tinha uma mensagem, e a mensagem é maior do que eu. E eu não queria me perder naquele meio, sabe? Eu não queria perder a minha essência. Eu não queria utilizar do evangelho, da palavra de Deus, que é pura, para que eu crescesse o meu nome. Porque, como você disse, isso é um sistema. Existe um sistema muito lucrativo no meio do gospel, no meio desses cantores gospel. Também na questão, agora a gente está vendo muito essa questão dos carismáticos dentro da Igreja Católica, né? A gente sabe que existe. Então, para mim, eu pensei, Deus, esse é o meu sonho. Mas eu não posso me perder naquilo que o Senhor me entregou. Porque maior do que a promessa, o Deus da promessa tem que ser aquele que reina na minha vida. Então eu falei, Deus, eu prefiro parar. Eu te entrego tudo que eu tenho. Esse é o meu sonho. Mas eu prefiro ficar com você e continuar sendo quem eu sou, mesmo que ninguém me conheça, do que eu me perder. Então, eu voltei recentemente, eu não ia voltar. Eu não ia, mas o Senhor falou, vai, volta. Porque agora o seu coração não vai ser roubado mais de mim. Agora eu te provei naquilo que mais te doía. E eu vou te dizer, Leila, foi o melhor ano da minha vida. Porque nesse ano, Deus me ensinou a cozinhar. Nesse ano, eu não queria cuidar da minha casa, mas Deus me ensinou a cuidar da minha casa. Sabe, nesse ano eu comecei a cuidar melhor do meu esposo, coisas que muitas vezes, para as mulheres, a gente é tão tentada, né, a ser uma mulher independente, né, que trabalha, que estuda, que faz tanta coisa, e a gente acaba perdendo o que às vezes é tão importante, que é a família. Eu não tinha o sonho de ser mãe. Eu sempre adiava, eu até brincava, todo ano é um ano novo. E todo mundo perguntava, quando é que você vai ter filhos? Ano que vem. E era todo ano um ano novo. E aí o sonho da maternidade, sabe, começou a ser gerado no meu coração, porque eu comecei a perceber que, para mim, pelo menos, era um egoísmo, porque eu não queria perder o meu bem-estar, eu não queria perder o meu conforto, eu queria continuar vivendo eu e meu maridinho, sabe? Então, assim, para mim foi muito enriquecedor, entendeu? Então, por isso que, às vezes, assim, eu saio, porque eu não quero me perder. Sabe? Agora eu espero que você tenha aprendido, né? Os caminhos de Jó. Os caminhos de Jó, e não saia mais, e se livre dele, das pedras, mas não deixa aqui. Né, Thaís? Por favor. Agora eu vou ficar firme, gente. E falar nessa parte, Lara, que a Thaís fala em cuidar da família, cuidar de casa, cuidar do marido. Eu vejo que você também cuida dessa parte, né? Você faz muita questão de estar muito presente ao lado do seu esposo, ao lado da família. Então, fala um pouquinho para nós como é a sua relação trabalho e como é que funciona. Faz muito sentido o que você falou, porque eu creio no seguinte, até para crescer, a gente tem que ter noção de como isso vai repercutir, né? Se eu vou me doar totalmente para o trabalho, a área emocional, que praticamente ela é a base das nossas vidas, que é a família, que é esse bem-estar, ele vai ser prejudicado. Então, quanto que o meu profissional vai crescer
desde que ele também não interfira na minha vida pessoal, né? Então eu falo isso, que até para crescer eu tenho que colocar um freio, né? Um exemplo claro, meu esposo não gosta que eu fique até tarde na rua, trabalhando. Geralmente eu não faço, às vezes quando precisa, às vezes um trabalho à noite eu vou, mas geralmente eu tento estar antes que ele chegue já em casa para recebê-lo, porque isso é importante para ele. Então, será que alguns reais a mais vai pagar por isso? Então não, entendeu? Para mim não se paga, não se compra esse tempo, esse momento, né? Então está muito claro para mim. Então, para eu crescer, vai me impedir de ter o meu momento com meu esposo? Então, isso tudo tem que ser repensado. Então, a gente realiza nossas viagens, os nossos trabalhos fora do nosso estado, da nossa cidade, desde que não seja uma constância, porque realmente eu preciso estar em casa, né, cuidando dos afazeres, cuidando do meu lar, do meu esposo, de mim, voltar a essa conexão realmente, porque a gente se conecta onde? No nosso lar, né, no nosso abrigo, nas coisas que a gente gosta de fazer, e de repente a gente se entrega demais pro profissionalismo e esquece dessas minúcias aí, né? E de repente em algum momento a gente tem que parar mesmo, fazer essa pausa. Eu nunca precisei, porque eu geralmente tenho o meu momento de trabalho muito bem delimitado e o restante é para mim e para minha casa. Então, você tem uma agenda, eu me sinto equilibrada nesse sentido, por isso. Isso. E é muito importante, eu acho que ver, e até porque seu marido também tem uma profissão que é muito estressante. Muito estressante. Que você divide com ele, quando eles chegam em casa, eles querem contar as coisas que aconteceu no dia, passar, e nós temos que estar ali totalmente disponíveis para ouvir, né? E de repente essa vida dessa mulher tão empoderada, quando eu falo isso, eu quero ser clara, dizendo que a questão do empoderamento não significa que nós devemos ser submissas. Quando nós somos as mulheres, mãe, esposa, filhas, né, que nós estamos ali naqueles momentos com a família, a gente não deixa de ter o nosso respeito. Empoderamento para mim é ter respeito. Não é eu chegar, trabalhar, ganhar mais que o meu marido. Isso é independente. Eu acho que isso é uma consequência para nós. Se eu pago, quem paga as contas da casa? Eu acho que é questão de respeito. É você ter o respeito, a admiração dos seus. E dos seus, quando eu digo seus, eu estou dizendo da sua família, dos seus amigos, do seu ambiente de trabalho. Isso sim é você se sentir bem. Ah, não, exatamente. Eu estou sendo reconhecida. Reconhecida, eu tenho valorizada. Então nós lutamos muito por essa valorização. E hoje a gente vê um desvirtuamento desse empoderamento, né? A gente se sente abusada. E eu vejo que hoje parece que aumentou ainda mais a questão de abusos com mulheres, de violência da Maria da Penha, né, violência doméstica. Por quê? Porque a mulher realmente ela não tem esse respeito, essa dignidade dentro de casa. E o que vocês estão me colocando aqui é muito importante que a gente deixe claro para vocês que estão nos ouvindo. São moças que têm suas casas, suas responsabilidades, mas que também fazem seu trabalho e são independentes. Uma coisa é diferente da outra. E eu acho que é bom a gente lembrar disso. E lembrar que o nosso lar é a nossa base de sustentação emocional, física, né? Eu acho que até energética, digamos assim, porque a energia que emana dentro da nossa casa tem que ser uma energia muito boa. Com certeza. E falando nisso, meninas, eu quero falar com vocês sobre dois patrocinadores nossos. Um é o Oliva Mesa e Afeto, que faz um trabalho que também é vindo desse encontro à mesa, que trabalha com panos de copa, olha que coisa mais linda, com cestinhas, que maravilha. E que vocês podem adquirir quando quiserem, e também é só ligar que ela manda para o Brasil todo. E a Closet de Maria,
que é uma história linda da Closet de Maria. Hoje eu estou vestindo Closet de Maria, toda linda, fina, elegante, bordado, à mão, uma t-shirt bem linda que casa com tudo. Vocês viram que eu estou aqui com a calça de paetê, né? Bem fina, com moderno. E como você pode colocar com jeans? A história da Closet de Maria nasceu também da avó da Riênia. Então ali dentro tem uma construção de uma mulher que teve as nossas mesmas histórias, ou seja, pegou inspiração no lar. Se você entrar no ateliê dela lá hoje, lá na Closet, na lojinha, vai ter a máquina de costura da avózinha dela. Olha só. Da Dona Maria. Então, é um lugar que está hoje com vestidos finíssimos para festas, casamentos. Vem em maio, agora que é mês das noivas. Dá uma passadinha lá, fala para as amigas, dá uma passadinha lá, dá uma olhada. Isso é crescer sem perder a essência. Crescer sem perder a Memórias essência. afetivas. Memórias afetivas. É o que ela me contou. Eu tenho muitas memórias afetivas dessa máquina. E ela costura. E o que eu acho mais engraçadinho é que ela costura. Que bacana. Ela faz o serviço artesanal. Então, isso é muito legal. Voltando para as histórias de vocês. Antes, quero até fazer um adendo em relação a essa questão matrimonial. É importante ressaltar, Leilinha, que nós não temos uma obrigatoriedade de fazer nada disso. Eu não tenho um esposo tóxico que não gosta que eu trabalho, que eu trabalhe fora, que eu trabalhe depois do horário. Não é isso. Importante ressaltar que eu vejo a necessidade de recebê-lo, de estar disponível, né? Eu vejo que isso é construtivo para o relacionamento. Cada um tem o seu, cada um tem a sua forma de lidar no dia a dia. Mas não existe uma como que eu falo? Toxicidade. Uma toxicidade aí nessa situação. Uma obrigatoriedade. Entendeu? Uma obrigatoriedade. Não. O dia que eu preciso trabalhar até mais tarde, tudo bem. Mas é que é importante a gente separar as coisas e ter esse tempo para nós mesmos, para nós mesmos e para os nossos cônjuges, né? Enfim, eu acho que isso é saudável e equilibrado. Com certeza. Fala psicóloga agora, que é especializada em relacionamento, especialista em relacionamento. Eu acho, assim, muito interessante, né, essa questão do empoderamento feminino, né? Eu acho que eu sou até um pouquinho assim, Leila, tirando agora talvez a Thaís psicóloga de lado. Porque assim, você falou uma palavra que eu acho que às vezes ela é muito desvirtuada por algumas pessoas, a questão da submissão, né? Porque eu, como cristã, no caso da minha religião, a Bíblia fala que a mulher ela deve ser submissa. Mas o que é submissão? Submissão é você dizer sim para tudo que o seu marido quer, né? Às vezes um marido grosseiro, agressivo, né? E você é submissa, porque hoje em dia as redes sociais elas pintam isso. A mulher submissa é a mulher capacho. A mulher Exatamente. submissa é a mulher que aguenta tudo que o marido faz, o marido não presta, mas ela tá ali. Submissão não é isso. Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: nenhuma mulher ela tem dificuldade em se submeter ao marido que a cuida, que a zela. Então, quando eu me submeto ao Bruno, no sentido, assim, da palavra, né, o que a Bíblia diz, eu honrá-lo, eu amá-lo, eu respeitá-lo, e eu faço tudo isso com facilidade, porque ele também faz isso por mim, né? Eu acho lindo, mulheres incríveis. Você é uma das mulheres que eu mais admiro. Ai, muito Você obrigada. sabe disso. A Leila foi minha chefe, gente, foi a melhor chefe que eu já tive na minha vida. Não tô puxando saco, eu já falei isso pra ela antes, ela sabe, né? E eu acho lindo isso, realmente. Nós, mulheres, nós temos que buscar a nossa independência financeira, né? Os estudos, o trabalho, mas eu acho que o que você falou é o que tá acontecendo muito na sociedade, é o desvirtuamento também de valores, né? E eu acredito que a base, né, para mim, pelo menos aquilo que eu creio, é a família. Né? Eu acredito que a mulher ela é muito realizada também na questão profissional, mas eu acho que a gente precisa resgatar também a realização dentro do lar, a realização de Exatamente. você ser feliz no seu casamento. A realização, eu ainda não tenho filhos, mas de você ver o seu filho sendo bem criado. Você tem 2 filhos maravilhosos. Né? O Caio, eu sou apaixonada. Aquele menino, eu tenho que fazer um podcast com ele. Vou fazer. Ele falou uma coisa que eu nunca esqueci sobre o feminismo uma vez, mas é muito polêmico. Não vou... Fala, Thaís, eu não lembro. Você não lembra? Eu lembro que o Caio... Porque a gente estava lá a gente estava comendo um sanduíche, né? O filho dela disse o seguinte... Foi professora dele.
Ele falou o seguinte, eu acho muito errado a mulher querer pagar a conta, dividir a conta, eu que tenho que pagar, você sabe por quê? Ele falando, né? Porque a mulher gasta com maquiagem, ela gasta com cabelo, ela pensou na roupa, ela pensou em tudo aquilo que ela faria nesse encontro, por que eu não posso simplesmente pagar a conta pra ela? Ele é um monstro. Mas, gente, olha quem é a mãe dele. Olha quem é a mãe dele. Eu nunca esqueci, eu postei isso nas minhas redes sociais, porque o Caio tinha 16 anos, e olha a mentalidade desse adolescente. Imagina esse homem, como ele vai ser, como ele vai cuidar da esposa dele, né? Porque o homem, ele trata a esposa como ele trata a mãe, né? Então, Leila, você fez um ótimo papel com seus filhos. Obrigada. E além disso, ele é lindo, né? Nossa, maravilhoso. Olha, na época meu filho não, mas ele é muito bonito. Mas eu também, Thaís, eu vejo que é muito da maneira com que ele vê o pai me tratar, né? Então, é a questão de espelho. Eu acho que a gente reflete muito o que a gente tem dentro de casa. Com certeza. A criança, ela vai sendo formada e ela vai sendo cuidada muito pela questão do que se vê. Eu fico observando, os meus filhos nunca me deram trabalho com... tem que fazer a tarefa, a hora da tarefa. Não, eles nunca me deram trabalho disso. Por quê? Porque aqui em casa, professora, né? O pai lendo e escrevendo o dia todo. Então, isso aí gerou um hábito que eles nasceram com o pai, a mãe, vendo. Então, não precisa, já se esperava entrar na escola e ficar pedindo atividade para fazer. Então, mesmo já tinha horário dele, quando eu vi, já tinha estudado para a prova, tinha dia que eu já nem sabia, porque eu sou a mãe mais desligada do planeta, sou eu, sabe, com essas coisas. E são assim, eles mesmos me falam, mãe, tirei nota tal, mãe, não sei o quê. Então, assim, eu acho que isso tudo é reflexo do que a gente tem em casa. É um espelhamento. É um espelhamento. E nós devemos tomar muito cuidado com isso em nossas casas, porque eu, enquanto professora, eu acho que a Lara, enquanto foi professora na rede pública, e você, Thaís, hoje, enquanto psicóloga, você deve estar atendendo, não sei se atende adolescentes também, mas percebe que as crianças, quando elas chegam à escola, que elas chegam ao consultório, que elas chegam... principalmente os adolescentes, eles chegam sem estrutura nenhuma, sem educação nenhuma, sem uma base. E quando há reunião dos pais, a fala do pai é a mesma fala do adolescente dentro de sala de aula. Ou seja, isso é responsabilidade da família. A família está terceirizando educação. Com certeza. E isso, eu acho que é assunto para o nosso podcast. Gente, estou falando que nós vamos fazer uma vez por mês. Nós três vamos conversar sobre determinado assunto aqui. Eu acho que já surgiu uma ideia ótima. Só basta agora nós temos um patrocínio para fazer essa uma vez ao mês, tá? Cadê os patrocinadores? Vai ser uma conversa muito legal. Acho que é uma conversa, é um assunto que a gente tem que trazer para dentro das nossas casas e para ouvir. Acho que nós precisamos debater mais sobre isso. Thaís, conta um pouquinho sobre a sua vida. Como foi você? Para isso, acho que nós vamos tomar um cafezinho. Vocês aceitam um cafezinho, meninas? Eu aceito. Você traz para mim um cafezinho, por favor? Thaís, como foi a sua história na influência evangélica, né? Porque é o que você fez. O que aconteceu que te deu esse start? Eu tive uma infância onde eu não tive a minha presença de pai, né? Essa figura masculina na minha vida, né? O pai, a figura do pai, ela sempre foi uma figura manchada, né? E toda menina, quando ela cresce sem o pai, ela cresce muito dependente emocional. Então, quando eu fui ali entrar naquela parte de relacionamentos, né? Eu acabei entrando em um relacionamento abusivo, onde eu sofri muito, né? Ele era extremamente agressivo e foi um tempo horrível na minha vida, porque eu era extremamente dependente emocional daquele relacionamento. Ele me abusava, ele fazia violência, né, psicológica, algumas vezes física, e foi um tempo terrível na minha vida, onde eu tentei suicídio. E quando eu estava no hospital, eu vi a minha mãe chorando lá, né? E eu lembro que a enfermeira disse para minha mãe, a enfermeira falou para ela, você pode ficar tranquila, porque nunca mais a sua filha vai tentar suicídio de novo, porque ela vai sofrer muito aqui no hospital. E eu lembro que aquilo me marcou, porque minha mãe chorando, e eu realmente comecei a pensar, né, nossa, o que eu tô fazendo da minha vida? E eu sofri no hospital.
Quando eu saí de lá, eu saí perguntando se Deus existia. Eu tinha uma criação católica, né? Minha avó, extremamente católica, me criou na igreja, mas eu ainda não tinha tido um encontro com Jesus, com o Evangelho. E eu lembro que, né, resumindo a história, eu comecei a buscar Deus, e Deus começou a usar pessoas que eu nunca vi na minha vida. Elas me abordavam no meio da rua para falar que Deus estava me vendo, que era para me largar daquele relacionamento. Né? E eu comecei a me assustar com aquilo, porque primeiro que eu não sabia que Deus falava com a gente, segundo que eu não sabia que Deus usava pessoas para falar com a gente, e eu comecei a buscar a Deus no meio disso. Foi aonde eu me converti, né? E quando eu me converti, né, eu lembro que foi até engraçado, porque eu fiz uma oração, eu falei, Deus, em 10 anos eu sei que o Senhor vai mudar toda a minha vida. Eu nem sei por que eu falei isso. E no dia 1º de outubro, né, de 2020, tô resumindo a história, gente. 2020. 1º de outubro de 2010, eu consegui encerrar aquele relacionamento. Quando eu encerro aquele relacionamento, eu passo por um processo de restauração, de cura emocional, porque um relacionamento abusivo, ele deixa muitas marcas. Naquela época, eu não fiz acompanhamento terapêutico. Hoje eu percebo o quanto teria sido importante para mim, né? Porque aquilo que eu demorei, às vezes, anos para me recuperar, né? Que eu falo que foi a graça de Deus, talvez se eu tivesse em terapia, né? Teria sido muito mais fácil. Então, eu passo por esse processo, e quando eu passo por esse processo, eu começo a entender que Deus estava me chamando. E como que eu descobri que Deus estava me chamando para a internet, para influenciar? Eu tinha um dom. Eu gostava de gravar vídeo, né? Eu gostava de conversar com as pessoas na igreja, eu gostava de falar daquilo que tinha acontecido comigo. Então, um dia, eu lembro que eu fui trabalhar numa loja do shopping, lá em Uberlândia, e foi o meu primeiro emprego. E eu lembro que todo o meu salário, eu falei, Deus, eu vou comprar uma câmera. E eu comprei aquela câmera, né? Foi a minha primeira câmera, e eu... E já estava fazendo marketing ou não? Já tinha entrado para publicidade e propaganda. Também foi aleatoriamente, porque eu não queria publicidade, estava tentando outro curso, caí lá dentro. Falei, então vou fazer isso, né? Mas mal eu sabia que Deus tinha um propósito comigo na publicidade. Me ajudou bastante. E aí, comprei a minha câmera e comecei a gravar. E eu digo assim, que foi algo extraordinário, porque naquela época não existia tanto assim em questão de influencer no Instagram. 2012, nem se chamava youtuber, eram os bloggers, né? Eu lembro que eu postei um dia, o canal chamava Banheiro Feminino. Eu postei um vídeo naquele dia, e no mesmo dia tinha 80 mil visualizações. E começou a crescer muito naquela época. Foi assim, algo assim tremendo de Deus. Todos os vídeos que eu postava viralizavam, e eu não estava fazendo um tráfego pago, não tinha nada, sabe? Era só eu ali, uma câmera. Então, foi uma época, assim, maravilhosa da minha vida, né? Que muitas pessoas foram alcançadas. E foi basicamente isso. Aí começou a Thaís Influencer. Começou a Thaís Influencer. E você, Lara, a gente sabe que suas redes foram mudando. Eu queria muito falar dessa venda. Você falou um pouquinho atrás para nós que a empresa tem que ser a sua cara e você tem que ser a cara da empresa. Ou seja, vocês têm que combinar. A gente assiste a Lara falando. Como que é, Lara, se identificar com algo? Porque não dá para fechar um contrato com uma empresa que você não se identifica. Exatamente. Antes de aceitar qualquer convite, a gente faz uma pesquisa, né? A gente faz uma pesquisa de campo para entender qual é a aceitação do público em relação a esse produto. Se eu posso ser cliente dessa empresa, fazer uso deste produto, melhor ainda, fantástico. Porque eu posso utilizar dele e entender na pele o que é o produto, o que é o serviço, para poder falar sobre aquele produto com autoridade. E essa questão de usar o produto, usei e não gostei, vou fazer mesmo assim? Não tem como. Aí a gente entra em contato com a empresa, fala, olha, esse produto, ele não deu certo para mim, por esse motivo. Por exemplo, um exemplo prático é alimento. Vamos supor que eu tenho um convite de uma empresa que vende comida. Empresa X. Alimentação. E aquela empresa me mandou um estrogonofe e aquele arroz estava duro, estava bem al dente. Achei que ele fugiu um pouco da normalidade. Um exemplo. Então eu entro em contato com a empresa e falo, olha, neste momento eu não consigo divulgar esse produto porque, o arroz está duro, de repente ultrapassou no sal, você pode mandar outro prato para eu ver se é isso mesmo, de repente teve algum engano aí, né, na culinária, na hora do preparo. Então, geralmente a gente faz isso, a gente experimenta, dá esse feedback, nem sempre
o empreendedor gosta. E sabe o que eu queria? Que amei, até comentei, mandei lá nas suas recadinhos, lá foi a propaganda do iFood do café da manhã. Eu não sabia que o iFood entregava café da manhã. Infelizmente, na sua cidade não tem iFood. Não tem, não, mas felizmente, porque aí a gente não Sabe? gasta, gente. Não, é baratinho. É baratinho. Muito acessível. A única coisa do iFood que eu não estou gostando agora, vai ficar aqui a reclamação pro iFood, é não subir mais nos apartamentos. Mas tudo bem. A gente entende, é muito rápido. Eu gostei muito da propaganda. E você fechou há pouco tempo com o iFood, né? Há pouco tempo. E o interessante, Leila, é que essas empresas, elas têm uma carta de influenciadores ali à disposição. Então, quando a gente é escolhido, selecionado para certo tipo de campanha, é muito legal. A gente se diverte, a gente fica feliz, né, por esse reconhecimento, porque como a iFood nós temos várias franquias, várias empresas reconhecidas nacional e internacionalmente, então isso é muito legal. A gente faz festa de verdade, assim. Quando você montou todo o cenário ali do iFood entregando, você levantando da cama, e ela não tem vergonha, sabe? Porque ela encorpa, ela encorpa mesmo, ela incorpora. Ela incorpora, coloca a touquinha na cabeça como se estivesse dormindo lá com a touquinha de seda, levanta, põe a mesa, bem bonitinha. E você que elabora isso, tem uma equipe para te ajudar, ou a cabecinha sua que vai pensando nisso? Leila, geralmente as empresas mandam um briefing para nós, né? Então esse briefing ele te dá uma ideia de como a gente pode fazer, só que essa ideia ela é bem resumida. Então a gente precisa colocar a nossa cara na publi. Então a gente geralmente não anda criteriosamente no que eles pedem, né? A gente pega o tema principal, qual é o foco daquela publi e coloca o nosso jeitinho, a nossa cara, porque senão, você concorda que o seguidor, ele te segue pelo que você é, pelo aquilo que você demonstra, ele é fidelizado com você. Se você fica muito mecanizado, aquele seguidor, aquela comunidade, ela entende esse recado também. Então, é interessante que as empresas passem, né, o que eles querem com a publi, mas que ao mesmo tempo a gente não perca essa essência, né? Com certeza, autenticidade, né? Para passar realmente. Com quem você trabalha? A sua equipe é composta por quem hoje, Lara? Hoje eu tenho a Rânia Castro, que ela é a minha assessora, então ela faz toda a minha parte de agenda, atendimento às empresas, ela oferece os orçamentos de acordo com o cliente, com o que o cliente pede, ela também faz as negociações e tudo isso ela me passa, ela é como se fosse uma intermediadora entre a empresa e a minha empresa, né? E nós temos também o pessoal do marketing, que é a Giovana, que é o Yuri, que trabalham aí a partir de engajamento. Então, eles têm toda uma equipe que também trabalha, vamos supor assim, em parceria com outros influenciadores, outras empresas, através de engajamento. Então, a gente troca até figurinhas, troca comentários, curtidas, para movimentar essas redes sociais, porque hoje o Instagram, ele trabalha, ele entende que se o seu engajamento é legal, a entrega dele é maior. Então, essa é uma parte de entrega que eles fazem, né? Do conteúdo. É por isso, gente, que eu falo para vocês, curtam, assistam, curtam e compartilhem. É justamente por essa parte de engajamento. Então, o Yuri e a Giovana, eles fazem essa parte de tráfego, então também tem essa parceria com eles aí, né? Então, a gente tem contrato mensal. E, na verdade, anual, porque todos eles não param de trabalhar com isso, né? Então, a gente fecha já anual. Então, todo início de ano a gente traça as metas, os valores, e a gente segue com o trabalho. Tô precisando pegar umas dicas com a Lara, entendeu? Agora que eu voltei. Exatamente. Lara, já vou botar aí, pode me agenciar. Acertem gente na sua equipe. Bem, porque a gente só cresce com equipe, viu? É verdade. Com e gente. você, Thaís, você tem os achadinhos da Shein. Conta pra nós, e da Shopee. Conta pra nós esses achadinhos. Ela é a rainha da Shopee. Foi muito legal. E da Shein. Graças a Deus eu consegui essa parceria. Embaixadora, oh meu Deus. Eu consegui essa parceria com a Shein, né? Ela geralmente faz parceria com influenciadores, né, nas redes sociais.
Como que você conseguiu isso? Conta pra mim. Correndo atrás, eu entrei no YouTube e perguntei como ser influenciadora da Shein. Foi literalmente isso. Mandei um e-mail, é lógico que eles vão pedir para você o Media Kit, né? Que o Media Kit é o seu portfólio, né? E aí eles fazem uma pré-análise e se você passa dessa análise, eu acredito que na época você tinha que ter 10 mil seguidores, né? Como mínimo, e um número X de visualizações. E aí, a partir disso, graças a Deus, é uma coisa que, né, eu gosto muito de fazer, de ter os recebidos. O reconhecimento veio. O reconhecimento veio, né? Hoje eu trabalho, né, com eles, mas é só na permuta, não recebo. Agora, na Shopee já é diferente. Na Shopee, quando eu criei esse grupo de achadinhos, né, porque eu e a minha mãe já tínhamos mania, né, de ficar, olha que coisa legal, né, uma promoção aqui, outra ali. E às vezes eu postava, né, uma coisinha, um desodorante, alguma coisa. Com certeza, eu ficava lá olhando. E as pessoas ficavam me pedindo. E dentro da Shopee existe o marketing de afiliados, né? E hoje o marketing de afiliados, ele paga muito bem, né? Tem pessoas que só vivem disso. Então, eu iniciei, né, nesses achadinhos, estou começando, engateando nisso daí. Quantos você já tem no grupo de achadinhos? Quanto você tem? Naquele grupo, que é um canal do Instagram, eu acho que tá com umas 200 pessoas. 200 pessoas, né? Legal. Então, e aí, tô começando agora, tô postando e tá sendo bem legal. Pessoal, e o que é muito interessante, o grupo de achadinhos da Thaís, é que nós acabamos, porque eu, por exemplo, não sei procurar. Eu sou, assim, uma negação para procurar essas coisas, sabe? Eu tenho que ir lá na loja, olhar, vestir, colocar, eu não consigo. E a Thaís, ela já faz isso para nós. Ela já faz, já nos dá. Olha, esse blazer maravilhoso. Muito bom. Shein. Já fica a dica. Já fica a dica. Cupom Thaís Amunado. Depois ela vai colocar, eu vou deixar aqui o cupom de desconto da Thaís. Para que vocês entrem também lá no grupinho dela de achadinhos da Thaís, que tem de tudo, né? De tudo. Tem de tudo. Desde coisas de cozinha, até roupas, jus, ela coloca lá. Primeira linha, que é a linha premium. Linha premium e também tem umas linhas mais em conta. Então ela coloca tudo lá pra gente. Aí vai depender de que a gente vai escolher. Meninas, o que aconteceu já assim de muito engraçado com vocês durante as gravações? Vamos perguntar isso pra Lara, que a Lara tá mais tempo nessa labuta, eu por trás das câmeras. Como que funciona? Que história engraçada você tem pra nós? Tem várias histórias, mas uma que me marcou bastante foi que a gente teve um convite para trabalhar com a Carmen Steffens numa coleção. Na época, a gente foi fazer essas fotos e vídeos dentro da Aldeia do Vale, lá em Goiânia, né? E nós estivemos em várias casas, residências luxuosíssimas, como parte da produção, né? E você estava já em qual ponto da sua carreira nisso? A gente estava no início. Então, Leila, foi muito engraçado porque eu vesti, era a última produção do dia e era numa piscina, era um macacão muito bonito, com um salto maravilhoso, todo look de Carmen Steffens, uma bolsa, né, riquíssima. Então, eu fazendo todas as poses ali e a hora que ele falou assim, olha, a gente finalizou e tal, eu sei que a gente estava na última pose ali, no final mesmo, eu me desequilibrei e caí dentro da piscina. Eu tive tempo só de jogar a bolsa. Eu joguei a bolsa e caí com tudo, acessórios, o look completo, a sandália maravilhosa dentro da água. E foi terrível. E a sorte que era o último look, porque o meu cabelo acabou, minha maquiagem, né, já não ficou tão legal. Não, e a vergonha foi... Não, aí você falou assim, o que você pensou, Lara? Você pensou assim, nunca mais vão me contratar, nunca mais. Não, mas assim, eu fiquei com medo, na verdade, de como eu iria entregar essas peças para a empresa. E aí, o que aconteceu? Não, foram super tranquilos, e provavelmente essas peças voltaram aí, né, pro estoque, de repente, não sei o que eles fizeram, mas eles recolheram as peças, provavelmente voltou para a base da empresa. E foi isso, mas foi terrível, foi vergonhoso e ao mesmo tempo foi engraçado, porque, meu Deus, estava toda plena ali e de repente caí dentro da piscina e estraguei tudo. Vocês fazem muita gravação de rua? Sim. E
a produção deve ser um caos, né? Dessas Sim. gravações de rua. Depende, inclusive, de quem está fazendo a produção. Eu já fiz produção com pessoas muito rigorosas, que até a respiração tinha tempo. Nossa. Então, eu tinha que falar tão perfeitamente que a respiração tinha que estar no tempo. Então, a gente fez essa gravação várias vezes. Foi em Rio Verde. Uma gravação muito difícil, mas é mais complicada. Em situação de rua, nós temos os carros, nós temos pessoas que passam, barulho de moto, enfim, então a gente tem que esperar o momento certo e eu não posso errar na fala, então isso aí é um agravante. E você, Thaís, tem um momentinho assim bem engraçado para nós? Engraçado não, mas de pânico sim. Ah, fale. Meu Deus, quando eu comecei nas redes sociais, eu lembro que tinha uma seguidora que ela foi até na minha cidade, descobriu, né? Queria me conhecer e depois ela não queria ir embora. A gente foi no bafafá, ela fingiu desmaio, foi uma perseguição. Já fui perseguida. Não, é muito engraçado, não é de pânico, é engraçado. Ela não quis ir embora. O que você fez? Menina, foi Deus, porque a minha mãe, foi uma crise, foi terrível. Nossa, eu não gosto nem de falar. Ela grudou em mim e não queria me deixar. Foi na minha igreja. Aí eu descobri que ela tinha fugido de casa, assim, foi uma loucura. Nossa, Thaís. Aí, assim, eu com compaixão, com pena dela, né, fui tentar ajudá-la e tudo mais. Levei ela até a rodoviária, paguei a passagem. Na hora dela entrar dentro do ônibus, ela fingiu um desmaio. Gente, não. Que história. Que história, ela fingiu um desmaio. E, gente, nossa, não gosto. Olha, Thaís, eu vou falar. Qualquer. Os Depois fãs. disso, Os eu fãs comecei a tomar mais religiosos. cuidado. Porque antes eu abria muito. Uhum. Né? Antes eu ligava, perguntava como é que tava, se a pessoa viesse procurar, eu dava assim uma assistência maior, né? Hoje eu me policio mais. E é até bom que agora você tem a psicologia para te ajudar a lidar com isso, né? Meninas, olha, eu sei que vocês não têm filhos, mas se tiverem, olha a belezinha que é isso aqui. Presentear. Um Ray-Ban para presentear. Inclusive, esse aqui eu presenteei a filhinha da minha vizinha. Ele é uma coleção de Ray-Bans para bebês. Nossa. Porque os bebês, eles têm a íris do olho ainda muito, muito sensível ao sol. E o sol, cada dia mais, está mais forte. Então, para que eles não tenham o olhinho ali danificado, é muito importante que os pais coloquem já desde bebê, acostumem os filhos a usarem os óculos escuros. E na coleção, olha esse aqui, Lindo. Que coisa fofa. Todos eles, essa já é um pouquinho espelhado. Lá na Maria Óptica, ela faz o tamanho que você quiser. Olha isso aqui, gente. É realmente um charme, olha, né? É realmente Essas um crianças charme. estão a cada dia mais estilosas. Não, mais estilosa e, além de tudo, né, a saúde dos olhos. Com certeza. Eu acho que tudo isso Que é o mais importante. que é o mais importante, essa saúde dos olhos. E lá também a gente tem esses óculos maravilhosos, nesse estilo aqui, que as minhas convidadas ficaram lindas com eles. A Lara ficou simplesmente Arrasane. maravilhosa com esse daqui. Olha só, gente. Esse daqui para combinar com o look da Thaís Toda hoje. fina hoje, Toda Gear fina, Boss. rebuscada. Lindo mesmo. E eu esse hoje modelo. vou usar um Prada Super fashionista. fashionista para fechar o nosso Conversa com Ela hoje com as minhas queridas amigas influencers. Agora nós vamos encerrar em grande estilo. Meninas, eu quero agradecer muitíssimo. Obrigada, porque vocês foram sensacionais. O programa foi muito, mas muito legal. Passou voando por ter tirado o tempo de vocês e ter vindo até o meu estúdio, estado com vocês. Pode deixar os recadinhos, as arrobas aí para contratações, para conversas. Fica à vontade, Leila, tá? foi um prazer estar com você também, Thaís. Sempre estarei disponível para estar aqui com você. E, bom, meu arroba é Lara Mendonça. Entrem lá, tem o contato da assessoria. E vamos divulgar, né, porque nós somos essa ponte, né, entre cliente, entre consumidor e produto. Então, o marketing é algo assim que nós não podemos abrir mão dentro das empresas. Com certeza. Então, é isso, né, Thaís? Com certeza. Leila, eu quero te agradecer, né, pelo convite, né, por ter me dado espaço e voz aqui no seu podcast.
Eu espero que seja um sucesso, e já é um sucesso, porque você é um sucesso. Vocês mais ainda são um sucesso. E assim, só agradecer mesmo, vou deixar aqui as minhas redes sociais, que é @ThaísEmuná, com H no final, e eu vou ficar muito feliz se algum seguidor que segue a Leila me seguir também. E outra coisa, se quiser agendar uma consulta psicóloga... Verdade, gente, faço lá atendimentos também. Apenas online, me chamem lá. É isso mesmo. Muito obrigada, meninas. Imagina. Até a próxima, que com certeza nós teremos. E para vocês, um beijo no coração. Até a próxima sexta.